dia, primeiro ano. Bem, gente, como vocês estão percebendo, né, eu já escrevi no chat, a aula vai ser de literatura. Talvez amanhã terá aula de gramática de novo, acredito que vai ter aula de gramática amanhã. Vamos começar pela página 28, a partir da leitura, tá? Então, nós vamos fazer alguns exercícios voltados para a questão do texto, né? A própria questão de verossimilhança que nós tínhamos começado na aula passada. Então, vamos dar continuidade, né, ao tema. Então, olha só, turma. Um minuto. Ai, que legal. Que legal, eu fiz uma coisa errada aqui. Gente, olha só, tá todo mundo com livro aí? Olha só, vamos começar a ler, porque eu tentei abrir o meu slide aqui. Tá, tô vendo que alguns estão, né? Que bom, Davi, o senhor chegou. Vou tentar de novo, mas eu acho que não vai. Eu abri, eu já tinha que deixar aberto para começar a aula. A gente já tem que deixar aberto os documentos, né, para ir para o Zoom. Só que acabou que eu abri a página da aula passada. Então, olha só, turma, vamos começar aqui, né? Tem um texto lá, começa assim, na parte de leitura, né? Na página 28. As obras literárias geralmente buscam a verossimilhança externa, a aparência de autenticidade e a verossimilhança interna, a coerência. Então, ou seja, a gente tem a questão da autenticidade, né, da veracidade, e, ao mesmo tempo, a gente tem a questão da coerência. Exemplo, você não vai ler uma... Você não vai ler Machado de Assis começando Era Uma Vez, porque não faz parte da coerência de Machado de Assis, não faz parte da estilística de Machado de Assis, né? Geralmente o Era Uma Vez já começa num conto de fadas.
Então ele começa: agora você vai me contar uma história de amor, disse o rapaz à moça. Quero ouvir uma história de amor em que entrem caravelas, pedras preciosas e satélites artificiais. Gente, já começa por aí, né? Olha só, vamos entender isso aqui, uma história de amor que entra em caravelas, tudo bem, caravelas está ok, pedras preciosas também está ok. Agora, satélites artificiais não combina com caravelas e pedras preciosas. Por quê? Porque geralmente um romance pode estar voltado para a questão de caravelas. Aí, dentro dessas caravelas, eu vou em busca de um tesouro. As pedras preciosas estão dentro de um campo semântico de um tesouro. Agora, satélites artificiais, nossa. Pois não, respondeu a moça, que acabara de concluir o mestrado de contador de histórias e estava com a imaginação na ponta da língua. Era uma vez um país onde só havia águas e mais águas, e o governo, como tudo mais se fazia, em embarcações atracadas ou em movimento, conforme o tempo. Osmundo mantinha uma grande indústria de barcos, mas não era feliz, porque Sertória, objeto dos seus sonhos, se recusava a casar com ele. Osmundo ofereceu-lhe um belo navio embandeirado, que ela recusou. Só aceitaria uma frota de 10 caravelas para si e para seus familiares. Ora, ninguém sabia fazer caravelas, era um tipo de embarcação há muito fora de uso. Osmundo apresentou um mau produto, que Sertória não aceitou, enumerando os defeitos, a começar pelas velas latinas, que de latinas não tinham um centavo. Osmundo, desesperado, pensou em afogar-se e o que fez sem êxito, pois desceu no fundo das águas e lá encontrou um cofre cheio de esmeraldas, topázes, rubis, diamantes e o mais que você imagina. Voltou à tona para oferecê-lo à rígida Sertória, que virou o rosto. Nada a fazer, pensou Osmundo. Vou transformar-me em satélite artificial. Mas os satélites artificiais ainda não tinham sido inventados. Continuou o humilde satélite de Sertória, que ultimamente passeava de uma lancha para outra, levando-o preso a um cordão de seda com a inscrição Amor Imortal. Acabou. Olha isso, gente. Se o amor é imortal, pressupõe-se que não acaba, né? O amor imortal acabou. Mas o que significa isso? Perguntou o moço insatisfeito. Não entendi nada, nem eu, respondeu a moça. Mas os contos devem ser contados e não entendidos, exatamente como a vida. Isso é verdade, né, turma? Às vezes tem coisas que acontecem na nossa vida que não adianta a gente tentar entender, porque eu acho que se nós tentássemos entender, ficaria mais difícil ainda para poder entender, né? Eu não sei se vocês já pararam para refletir sobre, mas tem perguntas que, dependendo da resposta, ou caso tenha uma resposta, fica muito mais difícil e fica muito mais complexo para poder se entender o mundo ou então aquela situação, né? Como também tem resposta que é preferível que você não a tenha. Então, mesmo ele está fazendo essa comparação ao conto, né? O conto você só lê. Se é por isso, gente, que eu sempre falo, a literatura ela não tem papel de nada. Você só tem que ler. Se é algo louco, para você achar que aquilo é louco, você tem que ter lido, porque você só pode ter uma conclusão a partir do momento que você leia. Ó, a gente pode chegar ainda numa outra situação. Ah, você gosta de jiló? Eu não gosto de jiló. Mas você já comeu o jiló para saber qual é o gosto? Não. Então você não pode dizer se gosta ou não. Estou conseguindo entender como que funciona isso no próprio texto, na questão da verossimilhança? Então, turma, olha só. Qual seria a grande... Vamos para a releitura, né? Já na página 29. Qual seria a grande dificuldade contida no desafio do moço? Comente considerando a exigência de verossimilhança nas narrativas. Alguém gostaria de comentar, de falar sobre? O entendimento do mesmo durante o conto? O entendimento, né? O entendimento durante o conto. Por quê? O que vai acontecer aí, né? O entendimento. O entendimento ele vai começar a ter. Se você chegar e falar da combinação da história, né, na questão verossímil, tanto na questão coerente,
ele vai incluir caravelas, né, como nós detectamos no texto, no início. Ele vai incluir caravelas, ele vai falar também de pedras preciosas, uma história de amor, provavelmente, né, gente? Isso acontece. Mas já o terceiro elemento, que são as próprias pedras preciosas, isso vai comprometer a possibilidade de coerência, né? Você chega e fala: ah, as cores da bandeira do Brasil, verde, amarelo, azul e vermelho. Opa, na hora você vai detectar algum erro aí, né? Até porque vermelho é uma cor, mas vermelho não faz parte do campo semântico bandeira do Brasil, né? Então, vermelho está fora. Conseguiram aí formular a resposta? Gente, caso sim, coloquem um joinha na tela para o tio Ronaldo ver, que vocês estão entendendo o que eu estou falando. Quem é DG Martins, gente? Ah, o Diogo, né? Deve ser o Diogo. Tá, então olha só, turma. Vamos para a próxima aqui, né? A contadora conseguiu atender os parâmetros estabelecidos pelo rapaz e inventar uma história verossímil? Sim ou não? É parecida com a primeira, né, turma? No caso, vai ser não, né? Por que seria não aí, turma? Seria não porque é o que nós já falamos. Se nós tivermos caravelas, né? Se nós tivermos também pedras preciosas, farão parte do mesmo campo semântico. Agora, o que está dificultando a coerência do texto seria o quê? Os satélites artificiais, né, turma? Satélite artificial, como assim, gente? Só está faltando colocar a NASA no meio do texto, né? Terceira, o rapaz afirma que não entendeu nada, mas apesar de aparente falta de sentido da história, o final é muito irônico. Que relação existe entre a imagem de Osmundo preso e Sertória por um cordão sobre a inscrição Amor Imortal? Quem pode comentar sobre? Hein, turma? Como o senhor havia dito, em relação ao amor imortal, é como se algo não acabasse. É como o senhor tinha havia dito. É, começa exatamente por aqui, né, gente? Na questão da incoerência. Se o amor é imortal, como que acaba? Gente, o próprio Vinícius de Moraes, né, em próprio soneto da Fidelidade, ele costuma falar assim, tem um verso que ele diz que seja infinito enquanto dure, que seja eterno enquanto dure. Ele está querendo dizer que você vive um amor, né? Mas aquele amor que você viveu naquele momento, ele acabou e ponto. Mas aquilo foi verdadeiro, aquilo não deixou de ser amor. Só que outras pessoas têm uma visão que o amor é para sempre, o amor é. Isso aí, Thaís. O amor é imortal e logo em seguida ele acabou. Então, o que significa isso na verdade, gente? Tem algumas pessoas que acreditam que o amor é para sempre e com isso não pode acabar assim, né? Como é que eu vou falar que o amor é imortal e o amor acaba, né? Não tem como isso acontecer, né? Tem pessoas, turma, que, exemplo, eu não sei como que isso é bem visto, né, na cabeça de todo mundo. Tem pessoas que realmente o sentimento do amor é para sempre, né? Até morrer, né? Até um ir morrer. O outro tem um sentimento tão forte que quando um morre, depois de um tempo curto, o outro também se vai.
como que se a vida não tivesse mais sentido, né? Já outros têm uma outra forma de enxergar o amor, né? Para mim, amor é imortal. Para mim, independente de ser professor de literatura, para mim, amor é respeito. Quando a gente ama, não tem traição. Na minha cabeça, amor funciona desse jeito. Mas tem pessoas que têm uma outra concepção de amor, né? Mas aí eu acho que é uma questão cultural, é uma questão de como é passado, como é vivido, né? Família, eu acho que família é muito base, né, para a solidificação do amor, né? Eu acho que família é a base de tudo. Eu acho que quando a gente tem uma boa base familiar, a gente vai conseguir enxergar o mundo de uma outra forma, né? Turma, vamos para 4, né? A coerência nem sempre é um atributo das narrativas, como vimos na história contada pelo personagem. E a vida costuma ser coerente? Quero ouvir vocês, primeiro ano. Vocês acham que a vida costuma ser coerente? Professor, eu acho que não, porque às vezes acontece alguma coisa que a gente não entende, a gente procura a resposta e a gente fica mais tempo sem entender ainda. Sim, tem coisas que é mais complicado, né? Sim. Tem coisa que é mais complicado para você poder entender, para você poder descobrir. Tem hora que você tem coisa que é preferível você não entender, né? Porque senão você vai, caramba, mas como assim? E as informações são passadas erradas, né, gente? As informações elas são passadas de um jeito que você acaba interpretando de uma outra forma. E às vezes você está falando uma coisa simples, mas aquilo ganha uma proporção extremamente equivocada do que você falou. Aí quando você vai ver, aquilo já se espalhou a ponto da sua justificativa terem várias possibilidades de interpretações, né, de julgamentos. Hoje em dia as pessoas elas não te criticam de uma forma positiva, né? Elas te julgam, na verdade. Elas acham que têm o direito de te julgar, de te condenar, na verdade. Né? Eu acho que ainda fica pior a situação. Ok. Turma, agora vamos para a questão de... O Breno, você poderia ler o comentário aí para mim, por favor? Da página 29. Desculpe, mais alguém quer falar alguma coisa, gente, sobre o número 4? Então, ok. Breno, você poderia ler para mim o 4, por favor? Gente, vocês não estão conseguindo me ouvir, não? O Breno saiu da sessão, professor. Saiu? Ok, obrigado. Alguém poderia ler, gente, por gentileza? Na narração de Sertória, Carlos Drummond de Andrade tira proveito da inverossimilhança para produzir efeitos de humor e de ironia. Um dos grandes recursos do texto de humor há incluídas as piadas que correm em narrativas orais, de boca em boca. É o nonsense, o absurdo, a surpresa das soluções inesperadas, sérios. Também trabalha com a inverossimilhança para mostrar por contraste os absurdos da própria vida e do mundo. Ou seja, o contrário de verossimilhança seria inverossimilhança, né? Vamos aí, gente, para as funções da literatura, né? Quais seriam as funções da literatura, na verdade? Para que serve a arte? Para que serve a literatura? Então, olha só, turma, a gente vai falar de instrumento de fuga de realidade, que é a função evasiva. A gente vai falar da questão de arte pela arte, a gente vai falar da questão de denúncia social, ou seja, a literatura ela vai ter função poética, ela vai ter função de entretenimento e ela vai ter a função de denúncia social, ou seja, através da literatura, as personagens elas vão se aparecer com algum problema, elas vão aparecer com algum problema que acontece realmente no lugar, no meio onde nós fazemos parte dele.
Gente, o que vocês já imaginaram agora, ó, essa pandemia que nós estamos vivendo? No próximo ano, em poucos meses, isso vai fazer parte da história. Isso já faz parte da história. Isso vai entrar nos livros de história. Exemplo, vocês aprendiam sobre a vacina, a revolta da chibata, vocês agora vão ouvir falar sobre a pandemia do coronavírus. O coronavírus vai entrar nas aulas de biologia. A peste negra. Sim, como a peste negra que tinha na história. E agora isso vai ser comparado, que parou uma sociedade. E depois disso, nos próprios livros de literatura, nos livros, nos contos, nas histórias, vai existir texto que vai falar que alguém morreu de coronavírus, que alguém estava... Estão conseguindo compreender? Então, isso vai ser uma questão na literatura de denúncia social, né? E vai ser entretenimento. Por quê? Por que é um entretenimento? Porque você vai se entreter, você vai se divertir ou não. Você vai começar... Você não assiste a um filme no cinema só de coisas boas, de coisas alegres e engraçadas. Não, você também tem os dramas do cinema, você tem a questão do terror no cinema, e isso vai fazer com que você tenha um entretenimento, né? Então, olha só, turma. Vamos, por favor, para a página 30, né? O texto 1. Quem poderia ler o texto 1, por gentileza? Pode ser, professor? Pode. Qual é o texto? Texto 1 da página 30. Achei. Algumas variações sobre o mesmo tema. As vacas voam sempre devagar porque elas gostam da paisagem. Aí, porque para ela... Desculpa, Cuba. Desculpa, Rafael. Gente, vocês já perceberam que aqui... Bia. Ok. É porque eu não tinha percebido os alunos que tinham saído. Tá? Ok. Ok, Breno. Gente, olha só. Vocês perceberam que aqui onde o Rafael começou a ler, as vacas voam sempre devagar. Já começa alguma coisa esquisita aí, né? Vai, Rafael. Não vou te interromper mais, não. Por favor, continue, por favor. Aqui. Porque para elas o encanto único de uma paisagem, de uma viagem, olhar, partir, tão bom. Mas para que chegar? O melhor de tudo é embarcarmos num poema. Carlos Drummond um dia me pôs de passageiro num poema seu. Aqui. Senhor Carlos Maquinista, até hoje ainda não encontrei palavra para agradecer-lhe. Mas que longa viagem será. E uma das janelinhas do trenzinho poema abanaremos para os brotinhos do futuro. Ui, como serão os brotinhos do século 23? Meu Deus do céu. Pergunta boba. Em todas as épocas da história, um brotinho é um brotinho. Tenho pena, isto sim, dos que viajam de avião a jato. Só conhecem o mundo dos aeroportos. E todos os aeroportos do mundo são iguais. Excessivamente sanitários e com anúncios de Coca-Cola. Nada há, porém, como partir da lírica desarrumação da minha cama jangada, onde escrevo noite adentro com esses poeminhas com esferográfica. A tinta, quem diria, é verde, o que não passará talvez de mera coincidência. Maravilhoso isso, né? Gente, quem pode ler o próximo? Então, nós vimos Mário Quintana, agora vamos ver Ferreira Goulart. Todos esses, gente, fazem parte... Eu posso ler. Tá, todos esses fazem parte do modernismo, tá? Obrigado, Rafael. Vai, Hugo. Não há vagas. O preço do feijão não cabe no poema. O preço do arroz não cabe no poema. Não cabe no poema o gás, a luz, o telefone, a sonegação do leite, da carne, do açúcar, do pão. O funcionário público não cabe no poema, com seu salário de fome, sua vida fechada em arquivos. Como não cabe no poema o operário, que esmerila o seu dia de aço e carvão nas oficinas escuras. Porque o poema, senhores, está fechado. Não há vagas. Só cabe no poema o homem sem estômago, a mulher de nuvens, a fruta sem preço. O poema, senhores, não fede nem cheira. Gente, isso é maravilhoso, né?
quando ele fala que tem coisas que não cabem dentro de um próprio poema, né? O preço é como se fosse um valor muito alto para caber dentro de um poema, né? Vamos para a profissão de fé. É o Olavo Bilac, tá, gente? O Olavo Bilac, ele é um parnasiano, ele faz parte de uma escola literária chamada Parnasianismo. E ele é um poeta que ele tem uma preocupação com a gramática, né? Porque a literatura ela não está muito preocupada com a gramática. Só que esse poeta ele tem uma preocupação imensa com a gramática, na questão de concordância, de regência, de colocação de pronomes. É um poeta que geralmente, turma, ele é bastante complexo, né? Porque ele tem domínio da norma culta da gramática. É bom salientar isso para vocês, como eu falei antes, porque a literatura ela não está preocupada com a questão gramatical, né? Tanto que vai entrar a questão da licença poética, né, turma? Quem pode ler o Profissão de Fé? Eu posso? Pode, Breno. Texto 3, Profissão de Fé. Inveja os ouvires quando escrevo. Imito o amor, com que ele em outro o alvo relevo. Faz de uma flor. Imito-a, e pois nem de carrara a pedra fira. O alvo cristal, a pedra rara, o ônix prefiro. Por isso, corre por servir-me sobre o papel. A pena, como em prata firme, corre o cinzel. Torce, aprimora, alteia, lima, a frase, e enfim. No verso de ouro engasta a rima, com um rumbim. Quero que a estrofe cristalina, dobrada ao jeito do ouvires, saia da oficina, sem um defeito. Assim procedido, minha pena segue em norma por te servir. Deus serena, serena formada. Gente, obrigado, Breno. Obrigado, Hugo. Obrigado, Rafael. Gente, vocês estão percebendo que a forma que ele fala é completamente correto. Ele usa próclise, desculpem, ele usa ênclise no poema. A questão da pontuação, ele está sempre preocupado com a gramática, né? Alguns vão amar isso, né? Geralmente os professores de português gostam bastante. Vamos para a página 32, por favor, turma. Releia o tópico Funções de Literatura e comente os 3 poemas que você acabou de ler. As questões a seguir podem orientar seus comentários. Qual é a principal função da poesia e, portanto, da literatura para cada um dos autores, conforme se pode inferir a leitura dos poemas? E aí, gente? Então, vamos lá. O texto 1, né? No texto 1, aí nós vamos ter que responder os 3 poemas, né? O texto 1, aí vocês coloquem assim, gente, texto 1, 2 pontos, texto 2, 2 pontos, texto 3, 2 pontos. Então, vamos lá. O texto 1 que o Rafael Cuba leu. Função evasiva. Texto 2. Literatura engajada. Texto 3, turma. A arte pela arte. Foi? Qual dos poemas se opõe frontalmente aos outros em relação ao que consideram importante na poesia? Texto 3. Mas aí, no caso, um está fazendo oposição ao outro, Breno. Está conseguindo entender? O texto 2 opõe-se à função evasiva da poesia do texto 1 e ao esteticismo valorizado quase religiosamente pelo texto 3. Essa eu vou escrever aqui, gente, porque essa está um pouquinho complexa. Vamos lá. O texto 2 opõe-se
Quando fala que está faltando 2 minutos, gente, aparece para vocês aí também? Parece, sim. Obrigado. A função evasiva da poesia precorizada pelo texto 1. Pelo texto 1. E ao esteticismo valorizado quase religiosamente pelo texto 3. Gente, a resposta está no texto, está no chat, tá? Está no texto, é maravilhoso. Que comparação se pode fazer entre a última estrofe do texto 2 e o poema de Bilac? A última estrofe do texto 2, né, que o Hugo leu. O poema, senhores, não fede nem cheira. A palavra fede, né? Está sendo. A palavra fede, de feder, de fedor, faz parte do coloquialismo, da informalidade. E ela está se opondo à formalidade de Olavo Bilac, que é o poeta do terceiro poema. Então vamos lá, gente. Há do verbo haver uma oposição entre linguagem informal do texto 2 com a linguagem formal do texto 1, do texto 3. Gente, quantos somos? Vocês são 25? Eu não lembro. Turma, no total, Sim. são mais de 30. Mais de 30 alunos? Nossa, e só tem 21 na sala? Acho que é 31 ou 32. Sempre falta, assim, muitos alunos em todas as aulas. Entendi. Ô, gente, vem cá. E a Lohane? Eu não estou vendo Lohane aqui. Graças a Deus. Turma, eu falei para vocês sobre a questão do parnasianismo. O parnasianismo é uma escola literária que o Olavo Bilac faz parte, né? Tanto que eu falei parnasiano. Leia para mim, Cuba, por favor, parnasianismo. Aqui. Parnasianismo é uma tendência literária que teve grande prestígio no Brasil no final do século XIX e nas primeiras décadas do século XX. Décadas do 20, isso. Caracteriza-se pela valorização do acabamento formal e pelo preciosismo vocabulário e refinamento das construções sintáticas, Aí, viram, buscando o máximo de objetividade e privilegio o descritivismo na elaboração dos poemas. Foi o principal alvo das críticas dos autores modernistas a partir da segunda década do século XX. Gente, eu tinha um professor, e esse meu professor ele costuma falar que ele era parnasiano, mas não era um professor de literatura, era um professor de gramática. Então, o professor de gramática falava, eu sou um parnasiano. Ele dizia que ele era um parnasiano, por quê? Porque o parnasianismo valoriza a questão da gramática, né? Então, viram aí literatura e gramática, né? Próximos. Turma, do texto 1, segundo o título, o poema devolve algumas variações sobre um mesmo tema. Qual é esse tema, gente?
O texto 1, que Rafael Cuba leu. Qual é o tema do poema? Viagem? Viagem. Então, o tema do poema 1, no caso número 1, é viagem. Gente, viagem com G, por favor, tá? Porque viagem com G é substantivo e viagem com J é verbo. Não sei se vocês já viram isso em gramática, né, em língua portuguesa. Como eu sou professor de literatura, eu não tenho obrigação de ensinar essas coisas, não. Essas coisas bonitinhas, corretinhas, quem ensina é o professor de gramática. Então, olha só, turma. Na primeira variação, o autor usou o verbo voar em sentido figurado, criando uma metáfora. Que sentidos podemos atribuir ao verbo nesse contexto? No caso, viagem, gente. Oi? No caso, no contexto, viagem está significando o quê? Movimentar-se devagar, né? Viajar devagar. Viajar pela imaginação. Gente, a palavra viajar ela ganhou uma conotação, às vezes, até errada, né? Às vezes alguém está falando algo extremamente pertinente, algo que tem que ser levado em consideração, e alguém fala assim, fulano viajou. Gente, eu ouço muito isso, dizer que professor de literatura e professor de filosofia é tudo maconheiro. Eu acho isso um absurdo falar esse tipo de coisa. Porque parece que a maconha é uma substância que faz com que as pessoas tenham uma calmaria e associam que literatura e filosofia está associado à maconha. Pelo amor de Deus, né, gente? Ignorância alguém falar isso. Nossa, ele está lá naquela viagem dele. Ainda fazem assim pra gente, né? Está naquela viagem dele, paz e amor. Nossa, eu acho que uma pessoa que fala uma coisa dessa, ela não tinha que abrir a boca. No mínimo, ela não tinha que abrir a boca. Tinha que ficar a boca fechada sempre. Né? Turma, Quintana se refere a 2 tipos de viajante. Quais são eles? Os viajantes que só buscam um destino, né? Os viajantes que só buscam um destino, no caso, um ponto de chegada, e aqueles que se interessam pela viagem em si mesma, pelas imagens que o passeio proporciona. Então, vamos lá. Os viajantes que só buscam um destino, um ponto de chegada, e aqueles que se interessam pela viagem em si mesma. Número 4. Viajando em seu trenzinho poema, o poeta tem pena de quem viaja de avião a jato. Por quê? Porque quem viaja de avião... Fala, Cuba. Porque quem viaja de avião a jato não consegue apreciar a paisagem? Exatamente. Ele diz que só vê o aeroporto e ele ainda faz associação à Coca-Cola. Vê as propagandas da Coca-Cola, né? E você só vai ver de novo alguma coisa quando você aterrissar. Né? Então, é exatamente isso. Turma, olha só, o nosso tempo está acabando. Eu vou deixar para casa o resto da página 32, tá? Para casa. O restante da página 32. E 33 a 35. Gente, a próxima aula de literatura eu vou corrigir os exercícios, tá? Ok? Bem, parece que a Suzana marcou aula para amanhã com a gente de novo. Acho que vai ser gramática. Tá? Então, vocês fiquem bem. Obrigado pela participação de todo mundo. Tá? Boa aula. Não deixe o avô e a avó sair de casa. Tá? Beijo.